Fernanda, tá. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live. Vocês vão chegando, vão dando um oi aí pra gente, vão dizendo se estão escutando, se está tudo certinho. Coloquem o nome de vocês, de onde vocês são, e a gente vai trocando aqui. Já estou com as minhas convidadas aqui, né? Vocês estão me escutando? Sinalizem aí se está tudo certo, se está tudo ok. Vamos ver, vamos aguardar ver se alguém entra e nos diz se está tudo ok. Assim que sinalizarem, vocês me avisem se estão me escutando direitinho, se o som está bom. Tá bem, gente. Então, essa é a segunda edição, então, do Mamães Perguntam e Eu Respondo, né? Vai ser um bate-papo bem legal, que a gente vai fazer umas trocas. Se vocês forem surgindo dúvidas ou perguntas, vocês podem ir perguntando daí, me sinalizando, e a gente, dentro do possível, a gente vai respondendo durante a live, ou então fica para a próxima, né? E a gente vai fazendo esse momento de trocas, né? Alguém, por favor, que entrou aí, me diz se está escutando tudo direitinho, se está tudo ok. Vão dando um oizinho aí, dizendo de onde estão. Que nós estamos aqui de boa. Tudo ok? Som certo? Bárbaro. Então vamos dar continuidade, que hoje vai ser uma live mega especial, que a gente preparou com muito carinho para vocês. E eu quis muito convidar mulheres muito especiais para estarem essa noite aqui comigo, representando as mamães que estão nos assistindo em casa e as mulheres que também estão assistindo. Os homens se sintam representados também, por favor, né? Então, eu tô aqui com a Aline Soletti, né, que é a mãe do Gabi, professora, e ela é idealizadora de uma página muito show chamada Explora Viver Criança. Seja bem-vinda, então, Aline. E eu tô aqui com a Vanessa Belaveira, então, que ela é a mãe do Lucas, é enfermeira, empreendedora e também diretora da Baby Afeto, que é um projeto muito legal. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, eu vou convidar então as meninas, né, pra gente, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou estar convidando aqui e pedindo para as meninas falarem um pouquinho também dos projetos dela. Então, Vanessa, queria saber um pouquinho mais para o pessoal que está em casa e que não conhece ou que deseja saber um pouquinho mais sobre o projeto Baby Afeto. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz de estar aqui com vocês, né? A Baby Afeto, ela é um projeto voltado todo para a área materno-infantil. Então, é cuidados mãe-bebê. Então, desde a gestação com o curso gestante e o preparo da amamentação. E também depois com a questão da amamentação. Então, consultoria pós-parto, a volta ao trabalho. Eu também faço colocação de brincos, então, nas meninas. A princípio, só em crianças, não em adultos no momento. Tenho também o aluguel das ordenhadeiras, os produtinhos da Mama Mais. E sou a mamãe do Lucas, que tem 5 anos, então eu já não sou muitas vezes a Vanessa, eu sou a mãe do Lucas. Que eu tenho, assim, nossa, muito orgulho de ter esse menino, ele é muito especial, muito inteligente. Que foi por causa dele que eu empreendi na Baby Afeto. Depois da minha maternidade, eu percebi que eu já trabalhava na área da obstetrícia, mas mesmo assim, eu não sabia quase nada. Me apertei bastante e resolvi começar a estudar, buscar muito e formei a Baby Afeto. E é muito legal que vocês fazem no curso para gestantes, tem vários profissionais que colaboram, né, de diversas áreas, né? Então podem cada uma dar essa contribuição, né? Com certeza, a maioria de vocês, né, que a Fernanda também faz parte, é mamãe, então conseguem trazer bastante vivência, bastante experiência, não só a parte teórica, né? Claro que agora, depois da pandemia, a gente teve que restringir os encontros, então está sendo feito a minha parte mais prática. Sim, eu vou na casa da pessoa, da família, mas a parte de vocês, então, vai teórica, vai videozinhos, vão lives, então, conforme o que o profissional me manda.
Então, pessoal, quem não conhece o projeto Baby Afeto, entra lá. Tem uma página muito legal para vocês estarem se inteirando mais, né? As gestantes, as tentantes e as mamães, né? Entrem que é muito bacana. E a Aline, então, a Aline também tem, né? Então, ela também é idealizadora de uma página muito bacana, de um projeto muito legal, que eu também faço uma colaboração, né, nessa página, que é muito bacana, que se chama Explora Viver Criança, né? Aline, como é que surgiu? Qual é a tua ideia a respeito dessa página? Bom, o Explore, então, boa noite antes, né? É um prazer estar aqui, muito feliz também em estar compartilhando esse momento com vocês e com quem está em casa, né? Representando as mamães. São muitas dúvidas, né? Que nós temos. Bom, o Explora, ele nasceu como quarentena com Gabi. Né? Lá no ano passado, com o início da quarentena, eu tenho meu filho Gabi, hoje tem 2 anos e meio. As escolas, elas pararam totalmente, então eu fiquei com ele cerca de 2 meses. E como prof, né? Então, as atividades que eu fazia, as brincadeiras de estimulação, eu comecei a colocar nas minhas páginas pessoais. E aquilo foi crescendo e eu percebi que era muita solicitação de amizades, aceita tal, aceita tal. Então, criei a página Quarentena com Gabi. E no final do ano passado, então, com a visita de uma amiga muito querida que mora na Itália, a Gabi. Então, eu, a Gabriele e o Dô, né, o famoso Dô, que é o Lucas, que já deu um oizinho lá nos primeiros a entrar. Então, a gente, né, começou esse projeto do Explora Viver Criança, onde foi pensado o nome, temos muitos projetos, é um bebê também, de 8 meses, né, então nós temos muitos projetos e a gente está, como a gente faz com a criança, né, a gente está dando um tempo, né, a gente está respeitando o tempo do Explora, as demandas. Então, o que é o Explora, né? O Explora, ele tem como protagonista lá o Gabi, mas não é para dizer o quanto o Gabi é inteligente, o quanto não. É para mostrar, principalmente em casa, como a gente pode estimular as crianças com poucas coisas. Né? Coisas básicas, que seja pote, que seja, como hoje eu postei, a questão do macarrão de piscina, o saltar. O que isso desenvolve no meu filho? Né? Então, eu não preciso de grandes materiais para poder estimular ele. E, além disso, também foram surgindo, né, a estimulação na primeira infância. Então, as famílias também entram em contato comigo, a gente faz toda uma conversa individual e eu vou na residência das famílias fazer essas atividades de estimulação. Temos outros projetos, como eu falei, além da produção de conteúdo, né, para auxiliar também as mamães e papais, enfim, cuidadores. A gente tem projetos de brinquedos educativos, mas como eu disse antes, né, tudo um passinho de cada vez. Né? Então, Explora, de maneira resumida, é isso. Pessoal, passem lá no Insta, entrem, deem uma fuçada lá, porque vale a pena. E eu mega orgulhosa e mega feliz, porque participo e colaborei de alguma forma, em algum momento, com os 2 projetos, né? Então, pense, né, se eu não me sinto, né? Então, gurias, muito obrigada pela confiança de vocês também. Pessoal, então a gente estava conversando, em primeiro lugar, como eu falei na primeira live lá que eu fiz, eu não quero me colocar num espaço aqui, num lugar de especialista, e nós estamos aqui bem nessa questão de bate-papo, né? De uma forma bem informal e no momento de trocas, né? Nós 3 com o pessoal que está em casa. Né? Então, o que eu tenho... A gente estava conversando antes, nós as 3 aqui, né, nos bastidores, né, antes de começar, e a gente estava pensando em algumas questões que são muito pertinentes, eu acho muito presentes desde a gestação, né, quando a gente já pensa, né, o que passa na cabeça da gente quando a gente pensa em ter um filho, quando a gente pega o exame lá, porque uma coisa é a gente começar a idealizar, outra coisa é quando tu pega, gente, e lá tá aquela marquinha lá, ó, né, faz o xixi lá e deu positivo, né, por mais desejado, dá um mexe, né, como é que foi isso com vocês, gurias, o que vocês têm, assim, para acrescentar e pra gente poder estar trocando? Olha, então, eu queria muito, foi muito rápido também, quando a gente decidiu lá em casa, quer dizer, eu puxei, né, a decisão e induzi o meu esposo, que ele não quis muito se acontecesse, sim, né, tudo bem, mas foi todo um processo. Foi muito rápido, em 2 meses, 3 no máximo, eu engravidei. E, nossa, quando eu peguei o exame, assim, eu estava trabalhando, na época eu trabalhava à noite num hospital,
Então, meu primeiro momento, eu pensei, eu vou ligar pra ele, mas ele tava em casa sozinho. Eu disse, não, então eu vou segurar até na manhã seguinte quando casa. Aí, mas assim, não cabia em mim, né? Mas deu um choque, tipo, e agora? Meu Deus, será mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar conta? Será que eu vou até o final da gestação? Era, acho que uma das minhas preocupações maiores, pela questão mesmo de estar trabalhando em setor, em centro obstétrico naquela época, e a gente vê muita coisa. Então, a minha preocupação maior era isso. Era, será que chego até o final? E aí tu idealiza horrores. Enfim, e às vezes quando nasce não é bem isso que acontece, né? Mas é muito bom, com certeza, não me arrependo. Bom, o meu foi bem diferente, a minha gestação. Na verdade, o Gabi não foi planejado. Foi um susto muito grande mesmo, né? Quem é próximo a mim sabe. Então, de fato, eu tive um relacionamento pontual, né? Com o pai do Gabriel e veio, então, esse presente. Foi um susto tremendo. Eu me peguei... Esse é um turbilhão de sentimentos que vem no momento e eu me peguei chorando porque no dia anterior eu tinha comprado 2 calças jeans. Então é uma fuga, são coisas até tu conseguir acomodar. E de fato toda a minha gestação, foram os 9 meses, eu descobri, eu já estava com 3 meses, mas foi toda essa minha gestação, esse processo de aceitação. E falando assim, que é o que eu sempre comento até na página, da questão de não romantizar, é tudo de bom. É maravilhoso. Eu não me imagino mais sem o Gabriel. Mas eu tive que continuar esse processo. Nunca pensei em tirar, nunca pensei. Mas o processo de aceitação e essa mudança que veio na minha vida foi um processo até depois que ele nasceu. Né? E é um trabalho que eu digo, porque hoje está muito tranquilo. Mas para conseguir acomodar todos esses sentimentos foi difícil. Mas é grandioso, é maravilhoso. Gurias, por que eu perguntei, né, para as meninas, né? Tô falando gurias, né? Por que eu perguntei para as meninas? Eu tenho 3 filhos, né? E os 3 em momentos diferentes da minha vida. Para vocês terem uma ideia, o meu filho mais velho tem 22 anos e o meu caçula tem 9, né? Então, são 3 momentos muito diferentes. E cada gestação a gente vive de uma forma. E como a gente não encontra tanto espaço para se falar sobre essa gestação, sobre esse momento tão diferente para cada mulher e para cada gestação, né? Então existe ainda muito a romantização, né? Eu acho que agora a gente tem conseguido sair um pouco desse lugar, né, de não se sentir culpado em poder falar, né, que a gestação não é só flores, né, e que a maternidade também, consequentemente, também não é, da gente poder abrir espaço, né, sem se sentir julgada, porque eu acho que a mãe na sociedade de hoje é super julgada. Né? Quando eu recebo uma mãe aqui, a primeira coisa que eu digo assim, eu não quero me colocar no lugar de julgamento. Né? Porque as mães já recebem tanto julgamento, já são tão julgadas, né, durante a sua gestação e durante a sua maternagem, né? Então a gente poder aceitar que cada mãe tem a sua história, né, com cada gestação e poder acolher o que sente, né? Porque às vezes, mesmo quando a gente deseja essa criança, como a Vanessa disse, né, quando a gente pega lá o teste, que é uma coisa real, que saiu do imaginário, né, a gente sabe que aquilo ali vai trazer mudanças para a vida. E como todo ciclo que se encerra e que começa, a gente tem perdas e ganhos, né? Os ônus e os bônus. E na maternagem a gente fala muito sobre os bônus e a gente fala pouco sobre os ônus, né? Então, assim, a mulher ganha um filho, a mulher carrega uma vida, mas e o que não é dito, né? E o que não é falado? Né? Então as mulheres falarem sobre as suas angústias, e eu penso muito, gurias, eu não sei se vocês também percebem isso, mas eu penso muito na solidão materna, né? Porque às vezes a gente está com pessoas, mas o sentimento de solidão nesse período é muito grande, né? E a gente esses dias eu estava escutando um podcast muito interessante, né, de uma colunista da Folha de São Paulo,
que ela fez uma colocação, estava falando sobre maternagem, e ela disse, eu me senti tão acolhida, porque quando o bebê se mexia, eu sabia que era uma vida, ficava feliz, mas a sensação que eu tinha é que tinha um alien dentro de mim. E o dia que eu falei isso e não fui julgada, eu me senti, sabe? Porque é uma coisa que tu não tem, não é palpável ainda para ti, tu sabe que tá ali, né? E tem todas as angústias e incertezas, tu que trabalha no centro, né, obstétrico, né? Pode nos trazer, né, isso. Tem todas as incertezas que vêm junto com isso, e a gente ainda não pode se sentir à vontade para falar das angústias. E às vezes a gente não pode falar nem com as pessoas mais próximas, né, que deveriam ser a nossa rede, né? Então, não pode falar às vezes para a mãe e para o pai, o marido às vezes não entende, né? Até porque o processo de paternagem é diferente, né, do que na mulher do que no homem, né? Então, eu acho que a maternidade ainda é um período muito solitário. Com certeza, acho que sim, porque o que eu vejo muito e o que eu senti também, que, tipo, a mãe, ela tem que estar linda, plena, tá querendo esse filho, tá se gostando. Eu me amava grávida, eu achei, assim, meu período que eu fui mais linda foi quando eu estava barrigão, me amei. Mas, assim, tu fala com muitas, eu não me gostava, a autoestima vai lá embaixo. Só que se tu falar pra uma pessoa que tu tá grávida e tá se sentindo feia, o que eles vão pensar? Essa mulher tá louca, já tá depressiva. Sim. Então, tem muito essa coisa que tu tem que estar, assim, linda, plena, maravilhosa. E depois que nasce é a mesma coisa. Porque acho que em algum momento a gente acaba rejeitando. Sei lá, talvez no momento que tu não consegue amamentar, ou talvez no momento que dá uma cólica que tu não consegue acalmar de jeito nenhum. Duvido a mulher que não pensou, por que que eu fiz isso? Por quê? Ou então daqui a pouco tu não conseguiu atender o teu paciente direito, porque tu teve que parar pra, sabe, pra colher o que a criança tá precisando. Por que que eu fiz isso? Não era tão bom antes. Não tava bom daquele jeito. Mas daí tu pesa muito mais o que a gente falou, que agora não se vê mais sem os filhos. Claro. Não tem? Mas existe uma ambivalência, né, Vanessa? Assim como a gente tem esses momentos dolorosos e difíceis, a gente tem um ganho. E eu achei muito válida essa tua fala quando tu fala na questão da rejeição, né? Porque socialmente não é aceito, né, a mãe em algum momento rejeitar essa maternidade, né? Eu me lembro que o meu Gabriel, né, porque o meu filho mais velho era o Gabriel, eu também muito inexperiente, o menino acordava toda a noite, né, e eu sem experiência, e eu angustiada, e aí eu dizia, por que que ele não mama e dorme? Sim, sabe? não é Os outros, todo mundo. Funciona com todo Não mundo. dorme quando ele dorme. Que tá boa, tu tá de licença. Isso, né? Então, o não se sentir... Por isso que eu falo da solidão, porque tu tá assim, passando por aquele momento e quando tu compartilha alguma coisa, tu recebe essas falas. Não, mas vai passar. É um período... Mas eu tô vivendo ela. Entende? Como o meu Gabriel também foi bem complicado logo que ele nasceu. Ele chorava muito, tanto que os meus planos eram ficar 15 dias na casa dos meus pais. Eu fiquei um mês, para depois ter toda uma adaptação. Eu ficava durante o dia na minha casa e à noite passar lá. Mas assim, de fato, teve momentos assim que eu entreguei e disse, eu preciso escovar os dentes, né? Ou aquele momento assim que eu deixava no berço chorando, ia tomar uma água, ia no banheiro, né? Então não é, aí de repente olha, não é tão, o dia a dia, às vezes é justamente isso. Uma pessoa me disse, Aline, eu sinto que às vezes tu deita na cama e tu tem vontade de gritar. Sim, essa é justamente o que vem, sabe, pra gritar, sabe, de que também não se sentir sozinha, tu não tá sozinha, no meu caso, que, né, mãe solo, não, tu não tá sozinha, tu tem teus pais, tu tem os dindos, tu tem, né, aí vem a mídia que também, né, tem todo aquele momento pleno, e conversar com outras mães, e eu tive a oportunidade de, logo no início da gestação, algumas colegas profs colocavam isso, Aline, tu vai pensar, o que eu fiz da minha vida, né, por que eu fui ter? Então, quando eu tinha esse sentimento, eu me reportava lá aquele momento que elas me falaram aquilo, é normal tu sentir isso, mas daqui 5 minutos, abre aquele sorrisinho, tu esqueceu tudo, né? Tu esqueceu tudo aquilo que tu passou, tanto que agora
falando do que eu vivi na gestação e nos primeiros meses do Gabi, parece que não foi tanto assim, né? E outras coisas vão suprindo isso. Né? E que bom que hoje a gente ainda consegue ter alguém que entende esse momento, né, ambivalente, que tu teve colegas que disseram, olha, é assim mesmo, né, isso tu vai te sentir assim e tudo certo, né, porque eu acho que é isso, às vezes, quando isso não é falado, quando isso não é dito, parece que só está acontecendo com a gente, que aí vem a questão do ser o boa mãe, né? Como assim, né? Todo mundo tem aquela foto da amamentação, todo mundo tem aquele momento sublime e eu tô aqui louca que ele mame, durma e me deixe descansar. Então só eu não tô dando conta. Então assim, ó, que bom quando a gente tem alguém próximo que nos diz, isso vai acontecer. Né? Então, gestantes que estão nos escutando, né? Isso pode acontecer com vocês. E isso não não quer dizer que a gente ame menos os nossos filhos. Né? Esses dias eu estava escutando uma discussão muito interessante que abordava a questão de mulheres que desejavam ser mães, mas que acabaram, né? Porque tu vira mãe. Só que no seu papel de maternagem perceberam que não gostavam de ser mães. E aí veio toda uma discussão em função de afeto, e isso não tem nada a ver com o amor do filho. Na realidade, aquela mãe deixou de gostar de ter liberdade de fazer o seu horário, de se privar de algumas coisas, de ter que abrir mão de outras. Então, não é a questão do filho, que ela não ame o filho. Né? O papel... E é difícil as pessoas compreenderem, né? Eu vejo assim que é tão difícil às vezes separar ou não saber que são, como tu diz, não é gostar menos, não é, né, não agora, ou no meu caso, como eu digo assim, né, eu vou falar da posição que eu ocupo, né, da questão de mãe solo, tem outras mães que, né, acabam conversando comigo e trocando essa expectativa que às vezes tu joga no pai ou alguma pessoa e aí tu se dá por conta que tu realmente tu tá sozinha, né? E que tudo bem tu ter esse sentimento, tu de repente ter ali o bebê e dizer, não, eu não gostei, eu vou ter uma babá que vai, né? Não tem nada a ver com a questão do afeto. Do amor. Do amor. Porque tem funções que tu pode delegar. Sim. Né? E eu acho que, porque tu pode ter o afeto, tu pode ter o amor, mas tu não precisa amar, fazer tudo que os cuidados que uma criança precisa. Né? Tu pode, né, delegar algumas coisas. E tu pode, por exemplo, querer sair com as amigas e pedir uma rede de apoio ou contratar alguém para ficar. Gente, tudo bem, seu filho vai sobreviver, vai seguir te amando do mesmo jeito. Eu tô nessa fase, tá? Não. Nessa fase de agora começar a sair. Então também aqui, eu peguei, levei né, o Gabi tá lá com os avós, mas sempre assim, tá tudo bem, né? Parece que tu sai ainda, né? Segunda também, dei uma saída. E aí, foram poucas as saídas, mas parece que quando tu sai, tem esse sentimento de culpa. Aí vem um videozinho da mãe, daí tu tá lá no meio, assim, né? Em vez de descontraído, tu tá ali olhando o vídeo do gato. E mandou, não, tá tudo bem. Né? Mas isso eu sei que faz parte de um processo, né? Sim. Porque vem o sentimento de outras coisas, no meu caso, por ser mãe solo, e agora, né, saindo, tô vendo a questão da Aline mulher, né, que é importante também, dependendo se tu é casada, se tu não é, se tu namora. Então vem aquele sentimento de culpa, porque parece que agora tu é mãe, tu tem que deixar a mulher escondida. Eu demorei 2 anos e meio quase. Mas agora a Aline mulher, ela tá vindo e precisa dessa rede de apoio. Então não tem nada com assim, eu não estou confiando na minha mãe, no meu pai, não estou confiando nos dindos, não. É uma questão que parece, justamente, tu vem com aquele julgamento das pessoas, tu acaba, porque tu também julgava. A gente tem que ser sincero que muitas vezes, hoje eu como prof, eu mordo muitas vezes ali. Eu tô conversando até com os pais de maneira diferente, com as mães de uma maneira diferente. É porque eu tô ocupando uma outra posição. Então, muitas vezes sim, eu julguei. E hoje eu percebo, olha ali, o que tá acontecendo. Então, essa questão do puerpério também eu li uma vez que a gente que põe um limite no puerpério. Então, pode ser que o meu puerpério tenha acabado lá nos 40 dias, sim, mas pode ser que ele acabe com 5 anos. Assim, eu vejo que... eu falei, eu sabe que assim, eu fui melhorar, assim, porque a gente
A gente é muito parecidos, eu e o Lucas, de personalidade, a gente tem um gênio forte. E assim, eu sempre pensei em ter um filho para ser meu companheiro. Ele é meu companheiro, sim, mas ele é, tipo, é o dodói do pai. Então, tipo, às vezes ele corre mais pro pai do que para mim. Porque também eu sou um pouco mais rígida. Mas eu senti que esse ano aqui que eu, tipo, me organizei. É bem essa palavra. Porque eu me senti ainda um pouco desorganizada com os meus sentimentos, tinha culpa, às vezes tinha raiva, às vezes brigava, mas com ele por nada, mas era eu o problema, né? Então, claro que eu sou muito mais feliz nesses 5 anos do que tristes, né? Do que tristeza. Mas eu me organizei agora. Então, o meu puerpério eu tenho certeza que eu terminei esse ano, depois de quase 5 anos. Sim, porque é muito. Antes de tu chegar, eu acho, Vanessa, acho que ela não estava indo. A gente tinha abordado essa questão do puerpério, né? Porque pensa em 45 a 60 dias, né? Para as coisas voltarem, tipo assim, tu tem um prazo para voltar a ser como tu era antes, né? E como isso é muito subjetivo. Gente, bom, fisicamente nunca mais voltei, né? Isso aí é um detalhe, né? Houve um processo, né? Então, assim, tô legal, assim, já incorporei, me aceitei. Olho no espelho, sei que eu sou assim. Tudo bem, me curto, mas isso aí foi um processo que durou muitos anos. Muitos anos. Porque tem essa questão de... Não é só uma mudança de estilo de vida, de escolhas. Tem uma questão de mudança corporal também, né? Então, até tu te reconhecer, eu sempre digo que a gestação, além de todo o turbilhão, tem essa questão de se auto-reconhecer nesse lugar, né? De estar gerando uma vida, de um corpo que tu às vezes te enxerga como tu escuta mães falando, né? Eu me gostava na gestação até os 4, 5 meses, né? Porque depois eu ficava enorme, né? Porque eu não me cuidava, né? Era uma escolha minha, mas eu me olhava e me dizia, meu Deus, eu não tenho foto depois dos 5 meses, né? Enquanto muito do pescoço para cima. Mas ok, mas também não me sentia à vontade de falar que não me gostava, né? Eu nunca vou me esquecer que eu estava saindo, agora me lembrei, assim, que eu estava saindo da maternidade com o meu caçula, com o Joaquim. E aí vinha uma prima minha, a Silvana, que eu não sei se está assistindo ou não, mas ela sempre assiste, se não assistiu agora, vai assistir depois, ela vai confirmar. Ela estava saindo com o Joaquim no colo e eu fui passar na frente e uma pessoa botou a mão na minha barriga, que já não tinha mais criança dentro, né? E disse, ai, para quando é? E eu digo, já foi, tá ali, ó. Então, assim, ó, essas coisas vão acontecendo, entende? E se... Comigo aconteceu na vacina da gripe que eu fui fazer. Eu já tinha o Gabi, já tinha 1 mês. Gestante, eu disse, não. Eu já tô em casa. Sim! E aí tu fica assim, não sei quem fica mais... Mais constrangido. A que a gente ri agora, que leva numa boa, mas no momento que acontece, te dá né? Poxa, não tô mais com filho na barriga, né? Então, assim, meu corpo também tá parecendo que ainda tem esse filho nessa barriga, né? Então, também tem essa reconstrução de reconhecimento, né? Que eu acho que é bem importante também. Porque, às vezes, o que aparece? A mídia, às vezes, bota, né? A atriz tal lá, 1 mês após dar a luz de biquíni na praia. Né? Ótima forma da fulana, não sei o que, chama atenção. Aí tu te olha, né? Como é que ela consegue? Eu não consigo, né? Mas tu sabe que algo que sempre me ajudou, até em relação a questão do meu corpo, sempre foi até anterior à gestação, e talvez agora esteja mais tranquilo, né? Mas assim, o que eu sempre colocava, bom, as pessoas trabalham com o corpo. Então, elas precisam ficar daquela maneira, porque elas vendem uma imagem, né? Então, isso me ajudava a desacalmar. Com o que eu trabalho? Bom, eu preciso ler, eu preciso pesquisar, eu preciso, né? Então, são coisas diferentes. Então, isso me ajudava. Não, a Sabrina Sato, ela trabalha com o corpo, ela é modelo fotográfico, então ela precisa estar bem para ganhar dinheiro. Né? Então, algo que também me ajudava um pouco quando eu via. E não adianta, a gente se compara.
Sem contar que as outras pessoas vêm oferecer coisas para te emagrecer. É isso, é aquilo, olha, Sim. vai te ajudar. Agora na amamentação tu vai emagrecer, Aham. né? Sabendo que cada um é diferente. Sim. O organismo de cada pessoa reage diferente. Não basta só a nossa preocupação Vem de as estar, pessoas pra vem as ajudar. pessoas, né? Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa sensibilidade, E não né? é por mal também. Não, né? elas querem ajudar mesmo. Tipo assim, né? Vamos voltar à forma, né? Vou te ajudar, vou te dar uma mão, né? Bem isso. E essa questão, claro, das modelos e tudo, a gente tem que entender, e isso vai além da maternagem, eu acho, que é a questão do mundo real, né? Eu trabalho bastante aqui, eu acho que eu já falei na primeira live, eu gosto muito de reforçar, que a gente tem, principalmente as meninas, né? A gente está com meninas de 11, 12 anos anoréxicas, né? Ou com transtornos alimentares, isso é muito sério. Então, a gente tem que tentar fazer elas entenderem que a pessoa real são as pessoas que elas encontram no supermercado, né, na escola, né, na cidade onde elas vivem. Não é a blogueirinha lá que está lá, né, cheia de filtro, ou que vive da imagem, que passa, que o trabalho dela é trabalhar o corpo, né, para vender um produto, né? Então poder trazer também um pouco para esse mundo real. Né, que as pessoas trabalham com outras coisas, o seu dia não é só trabalhar o seu corpo, né, que tem outras funções, né, então eu acho bem importante, né, principalmente para essa formação de imagem, né, eu vejo muito crianças que estão entrando na adolescência com esses conflitos, né. Gurias, a Aline tocou na questão, vocês vão me perguntando, né? Porque a live é as mamães perguntam e eu respondo, né? E eu tô mais perguntando para vocês. Vocês se sintam bem à vontade de irem me questionando. Tu trouxe, Aline, uma questão bem importante, acho, para a gente estar pensando juntas, né? Com o pessoal de casa, que é os outros papéis que a mulher tem, né? Porque quando a gente vira mãe, parece que esse tem que ser o papel sublime da nossa vida, né? Que os nossos projetos pessoais, que os nossos sonhos, que os nossos desejos enquanto mulher, né? Que os nossos relacionamentos ficam tudo em segundo plano, né? Que a gente não pode ter outras prioridades além dos nossos filhos. Eu acho que no início, logo que a gente ganha, não tem como realmente colocar outras coisas no, né? É assim, nasceu uma mãe, ali junto nasce a mãe, nasce a culpa, tudo. Mas é difícil a gente também voltar e assumir esses papéis pelo sentimento de culpa, né? Então a gente volta a trabalhar porque a gente precisa, né? A gente precisa, né? No meu caso, eu precisei financeiramente voltar ao trabalho, né? Então, quantas mães, elas abrem mão da sua vida, né? Profissional e pessoal, às vezes também, pela maternidade. Não julgando, acho que é como tu disseste antes, é uma questão de escolha de cada um, de cada uma, né? Mas que seja uma escolha realmente da pessoa. Eu acho que isso que é fundamental. Sim. Não eu escolhi, eu, né, em conversa, combinando com o meu parceiro, com o pai do meu filho, que até tal idade eu não vou trabalhar. Existe, às vezes, esse acordo, porque é a minha vontade também, eu quero dedicar aos filhos. Mas a gente vê, muitas vezes, também essa questão de abrir mão desses outros papéis, porque talvez outras pessoas estão impondo também, ou pela questão do julgamento. E do se sentir culpada, eu acho que tu traz bem isso, né? Do se sentir culpada de poder estar feliz, sendo que o filho não seja a fonte dessa felicidade, né? Ou como é que eu vou sair para jantar se o meu filho vai ficar em casa? Sim. Né? Parece que eu não posso. Né? Eu não posso, porque não. Ah, ele sai pouco, então como é que tu vai sair e vai deixar ele em casa? Ou então eu trabalho tanto, né? O tempo que eu tenho, eu não vou passar Isso. com ele, né? Acho que é bem isso, porque o Lucas vai pra escolinha desde que ele tinha 5 meses. Então eu voltei ao trabalho, mas como eu trabalhava de noite, então não deu certo naquela época. O Lucas chorava muito, muito, muito. Acho que ele acabava sentindo toda a pressão. Enfim, eu acabei saindo e fiquei uns 3 meses em casa, mas não aguentava ficar em casa, meu Deus. Enfim.
Mas é bem isso, é essa culpa que a gente tem, e aí às vezes a gente compensa e compra um brinquedo, aí, enfim, eu tento compensar. O momento que eu tô em casa com ele, sim, a gente sabe que precisa fazer todo o serviço de casa, precisa talvez dar uma atenção aos pacientes, sim, a gente precisa estudar, a gente precisa ter um momento de parceria, né, com o parceiro, enfim, namorar, isso mesmo. Mas acho que tem que ser o mais produtivo possível, né? Tá ali pra ele enquanto ele tá ali pra mim. Porque eu vejo que às vezes o tempo que a gente senta junto pra brincar, sei lá, que agora ele tá numa fase que quer brincar de lutinha, e aí eu explico pra ele que eu sou menina, então ele tem que fazer diferente do que quando ele vai com o pai dele brincar de lutinha, né? Mas ele ama. E eu vejo que a gente se conecta muito nesses pequenos detalhes, nesses pequenos momentos que fazem toda essa diferença. É a qualidade do momento, né? Então, é eu importante ia... ter Isso. essa rotina. Eu também não adianta, o Gabi fica um dia longe de mim, né? Eu tenho que, quando pegar ele na escola, eu tenho que ficar com ele um pouco. Já outras situações aconteceram, amigas vão jantar lá. Então, eu chego, tá, Gabi, olha aqui, eu vou fazer as coisas. É um estresse. Fica aquele estresse porque ele quer atenção, tu quer que quando as pessoas chegam já esteja, né? Porque eu como uma virginiana, então já tem que estar tudo meio encaminhado. Não, quer saber? Eu sei que se eu ficar meia hora com ele, depois ele vai me deixar lavar roupa, fazer a janta, fazer uma publicação, fazer, né? Então, tu também vai pegando o jeito da criança, né? Mas acho que é fundamental isso. A gente fala muito do sentimento de culpa, ou, né, de algumas questões que não são muito faladas, né, na gestação e depois ao longo da maternidade, mas tem esse momento que eu acho que é único de conexão, que a gente tem que aproveitar, né? Tá. Eu acho, gente, antes da gente fazer alguns sorteios, assim, eu acho importante a gente frisar e pontuar que, primeiro, a mãe, eu acho que se cobra mais do que a própria criança, né, em alguns casos, e que o importante tá na qualidade desse momento. Então, assim, eu já vi mães dizerem porque eu abri mão da minha vida profissional para me dedicar ao meu filho. Só que aí tu vai fazer uma conversa e aí tá o menino com um celular e a mãe com outro. Eu ia falar a mesma coisa. Então, será que isso é se dedicar a esse filho? Não seria melhor ela não ter esse sentimento de que teve que abrir mão de alguma coisa que era dela, né? E ter ido atrás da sua carreira, enfim, e o tempo que tivesse, o tempo que fosse de qualidade. E quando eu digo o tempo que fosse, não quer dizer assim que nós que trabalhamos muito, né? Porque eu sei que nós as três aqui trabalhamos muito, que o tempo livre tenha que ser exclusivamente para eles. Não, então vai ter dias que eu vou ter X tempo para o meu filho, eu vou tentar fazer uma coisa legal para ele, né? Vai ter dias que eu vou ter... O que é importante? É tu ter um momento de ler o sinal que a criança tem para te dar naquele dia e tu poder, então, te conectar de alguma forma com ele. E isso não quer dizer que tu tem que estar sempre disponível para ele, porque a criança também tem que aprender a se frustrar, né? Porque a gente tem também essa dificuldade de frustrar nossos filhos. Sim. Né? Então, gente, vamos dar continuidade, mas antes eu quero falar com vocês que estão aí nos assistindo, que eu tenho notícias maravilhosas. Primeiro eu vou falar do ateliê Natália Silvestrin, que eu tô usando essa t-shirt aqui, que agora eu aprendi a falar t-shirt porque eu falava camiseta, né? Mas eu sei que agora é mais chique falar t-shirt. Que, gurias, eu fiquei apaixonada por essa ideia delas, não é algo novo, mas eu fui lá e me conectei com essa camiseta, essa t-shirt maravilhosa, e que elas estão lançando outras agora maravilhosas, né? Então, hoje a Nath botou lá no Insta do ateliê uma nova que chegou e eu já botei lá nos comentários. Eu já quero. Porque, assim, ó, é uma moda que é afetiva, como eu digo, né? Te passa alguma coisa. Né? Então, quem lê e quem veste sente alguma coisa. E querida, né, quando eu falei essas coisas, ela já nos deu um presente, né? Então, gente, nós vamos, todo mundo que assistiu a live, que está participando dessa live aí, vai ganhar um cupom de desconto do ateliê Natália Silvestrin. Quem não conhece, vai lá.
Tem essa camiseta com essa mensagem, tem outras, tem várias peças que eu acho massa lá, que tem desde o PP ao tamanho que vocês imaginarem, assim, veste todos os tamanhos, né? É uma moda feita com carinho para todos os tamanhos de mulheres, né? Então, gente, esse cupom, eu vou dizer para vocês que ele vale no site, no Insta e pelo WhatsApp, tá? E ele então, lá a palavrinha-chave, né, do cupom é LiveFer. Ai, amei, né? Então, todas vocês que estão aí participando, que estão assistindo, têm direito a esse descontinho. Entrem lá na página do Insta depois que acabar a live, né? Por favor, agora não, vocês me deem atenção. E vão lá e vejam o descontinho que vocês têm direito, tá? Obrigada, Nath. Amei esse presente, né, para o pessoal que está nos assistindo. E aproveitando, já que nós estamos falando em sorteio, né, que essa live foi um pouquinho diferente, né, a gente vai dar uns presentinhos para quem está nos acompanhando. A gente pensou, né, em dar alguns mimos para vocês, né? Então, como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa que souber responder vai ganhar o brinde, tá? Eu vou falar o brinde agora, então tem um que é uma delícia aqui, né? Que alcança aí, Vanessa, tem um kitzinho aí Isso! Gente, então eu tenho aqui, ó, um brinde da Do Céu, que é uma oficina de bolos aqui de Farroupilha, que faz maravilhas. Eles estão de parabéns, estão fazendo 1 ano hoje, né? Então, assim, ó, eu vou fazer uma pergunta, tá? E quem souber responder vai levar uma delícia para casa, um kit bolo do céu. É mais do que um bolo, né? É uma baita sobremesa. Lá vai a pergunta, vamos ver se alguém vai saber responder. Atenção! Que outra formação eu tenho além de psicologia? Aliás, foi minha primeira formação. Vamos ver se alguém vai saber dizer qual foi a minha primeira formação anterior à psicologia. Ninguém sabe? Não acredito. Sim, já foi? Acredito. Gente, isso aí tá marmelada, né, gente? Não, mas merece. É que ela sabe que o bolo do céu é bom, né? Tá bem. Então, já entreguei, tá? O primeiro. Mas tem mais. Tem mais. Então, agora eu vou sortear, né, o kit ali do desconto lá da... Isso. Então, aqui eu tenho, ó, da Fernanda Francischetti, que ela é uma fisioterapeuta muito joia e ela nos deu um kit de desconto para uma avaliação pélvica, né? Avaliação de fisioterapia pélvica, tá? Então, eu vou fazer a pergunta agora. Quem souber responder, olha o pessoal que acompanha aí, né? A Vanessa lá da Baby Afeto, as gestantes, olha, bem interessante, né? Deixa eu perguntar aqui. Esse aqui eu já recém falei. Um dos serviços oferecidos pela Baby Afeto. Vamos ver quem é que vai levar. Vamos ver. A Glaucia está anotando, só me diz espaço positivo quando tiver alguém que sabe dizer um dos serviços que a Baby Afeto. Vamos ver. A Vanessa deu as dicas lá no início, né? Então, a gente vai deixar, Glaucia, se alguém se lembrar e pontuar aí tu só me faz o ok, a gente vai seguir na nossa conversa, tá? Deixa aí do lado, que esse aqui não é da Vanessa, tá? Tá guardadinho ali, né? Para depois a gente fazer... Vamos responder. Como assim? Sim? Tá, então... Isso, tá bem, tá certo, né, Vanessa? Então tá. Nós temos também uma malha, né, das malhas Onyx, né? São peças únicas, né? É uma malharia bem legal. Quem quiser conhecer também, entra lá na página das malhas Onyx e elas vão presentear vocês com uma malha maravilhosa. Tá? Então, vou fazer uma perguntinha,
tá? E eu vou ver quem vai estar ligado aí para responder. Nome da página que a Aline foi uma das idealizadoras. Vamos ver quem é que lembra. Já foi falado também. Já teve a dica aí. Vamos ver. Já foi falado mais de uma vez. Vamos ver. Vai me avisando, Glaucio, se alguém lembra aí. Já responderam. Já responderam? Pessoal, vocês estão ligados, né? Vocês estão aí ligadinho na... É a Mary. Isso aí, vamos lá. Será que sorteamos mais uma coisa? Eu acho, né? Vamos lá. O pessoal tá gostando, eu acho que tá respondendo. Então tá. Agora, o que nós vamos sortear? Um fone de ouvido, pode ser? Um fonezinho de ouvido para uma pergunta que eu vou fazer, que é quantos filhos eu tenho. Vamos ver quem é que sabe. Quantos filhos? Já. Deu? Vou ter que sortear outro, então, porque, olha, os bastidores aqui não estão se segurando e estão dando as respostas. E aí acaba, quem responde aqui responde antes que a pergunta chega até em casa. Pensa. Tá acontecendo isso, né? Daí, Tem delay, né? tem delay e aí... Estou escutando aqui em real. Ai, gente. Não, vou ter... Tá, esse aqui, então, tem dono. Eu vou sortear o outro, então, que tem outro igual. Não tem outro igual? Vamos lá. Já responderam aqui. Tá. Agora esse eu quero saber. Quem vai saber dizer, esse eu acho que vão ser poucos que vão saber, o nome da minha cidade natal? Quem vai saber colocar aí o nome da minha cidade natal? Vamos ver se vai ter alguém que me conhece mais de perto, que vai saber. Eu falo seguido de onde eu sou. Uma cidade pequena, da fronteira, já tô dando dicas. Aham. Já. Juliana Barbieri. Tá, já sabem. Ok. Vamos ver agora, eu acho que o chazinho relaxante... A gente tá falando de uns assuntos, às vezes, de maternidade meio tenso, assim. Então, um chazinho relaxante da Mama Mais para ter uma noite de sono top, maravilhosa, né? Então, eu vou perguntar para vocês... esse aqui bem fácil, assim, bem de querida. Como é que é o nome do projeto que a Vanessa é diretora? Vamos ver, botando fé em vocês, que vocês vão responder isso e vão levar esse chá e vão ter noites maravilhosas de sono. Depois daquele dia de estresse. Ou dormir. Chá relaxante Mama Mais. A Físio Francisquinha. Ó, tá aí uma troca, tá aí feito. Então tá. Depois a gente tem mais uns brindezinhos que nós vamos, quem estiver aí nos acompanhando até o final da live, a gente vai fazer um momento fechamento com os brindes, tá? Gurias, então, retomando, né? Vocês pensaram em alguma coisa, já que, né, eu instiguei vocês a pensar em perguntas e a conversa foi indo, a live tá correndo. Alguma coisa que vocês gostariam, assim, de trazer, né, para compartilhar com quem tá em casa, que gostassem, de repente, da gente estar pensando juntas? Eu, né, sabe, eu procurei a Fer. O ano passado, uma das questões foi essa, tivemos evoluções, mas é a questão realmente que eu tô passando com o Gabi, que vem um sentimento de culpa também, que é a questão do relacionamento dele interpessoal, né? Uhum. O Gabi, então, resumindo rapidinho, ele é uma pessoa que conviveu devido à pandemia com poucas pessoas, né? Nenhuma criança. E agora vem enfrentando algumas dificuldades, né? Tanto que eu procurei a Fer o ano passado, porque quando eu comecei a ir em estabelecimentos comerciais, farmácias, supermercado, ninguém podia falar comigo que ele chorava, né? Isso hoje não acontece mais, mas o que eu percebo? Ele ainda apresenta essa resistência, convive com essas poucas pessoas. Na escola já está sinalizando que está adaptado, porque ele não chora para ir, mesmo depois de um feriado prolongado. Mas o que a escola coloca? Ele quase não conversa, né? E sendo que ele
com o convívio das pessoas, que não sei se é uma segurança que ele sente ou não sei, se sentir à vontade, né? Porque a gente também acha como mãe, né? Ah, eu sou comunicativa, eu sou falante, meu filho tem que ser assim também. Não, né? Não é uma regra. Não. Então é o jeito dele. Então é uma questão que me preocupa, porque ele consegue ser o Gabriel com quem convive mais com ele. Brincalhão, carinhoso, engraçado, né? Às vezes a prof diz, né? Ah, eu vejo teus vídeos, então ela curte porque a gente vê que ele interage, né? E uma questão que mexe ainda muito comigo, um exemplo, tentando inserir ele mais na sociedade, né? Vamos ao shopping, né? Vamos ao shopping um sábado de manhã, às 10 horas. Quase ninguém, ele quis entrar ali nos brinquedos, né? Não tinha nenhuma criança, ele estava muito ansioso e a moça está fazendo o cadastro, e quando a gente entrou e ela fechou o portãozinho, ele entrou em desespero. Estávamos só nós 3. Aí eu lembrei aquilo que você me falou, não sai de imediato do local, tenta, né? E mostrava um brinquedo, mostrava super-herói, mostrava... E ele chorou desesperado. E fomos para casa, e aí vem 3 sentimentos. Aí o sentimento de culpa, o que eu estou fazendo como mãe, onde é que eu estou errando. Veio o sentimento de que eu não gostaria que meu filho fosse assim. E veio o sentimento de como eu posso ajudar ele. Então, é uma questão minha, né, como uma dúvida minha como mãe, porque é normal ele não querer falar na escola, é normal ele hoje, a gente, né, hoje o Gabi tá de parabéns porque nós somos no otorrino e ele não chorou, mas no elevador ele foi elogiado, que menino bonito, ele começa, né, ou alguém, chegou a falar muito alto, né? Então, devo me preocupar, não devo, é normal, é dele, enfim. Aline, então, eu e a Aline já tínhamos tido um pouco essa conversa um tempo atrás, né, Aline? E a gente pensou em algumas coisas juntas, né? Primeiro, imagina, ele tinha recém a fazer 2 anos, eu acho, nem tinha... Não, tinha 1 aninho e pouco, faz mais ou menos um ano que eu... Então, isso é algo que te angustia há muito tempo, né? Então, vamos pensar num contexto como um todo, né, Aline? Que ele pegou esse momento de pandemia, convivendo mais com adultos, né, menos com crianças, e tu veio me dizendo que ele tem tido uma evolução no sentido, ele frequenta a escola, né, ele participa das atividades do jeito dele, ele não é o mais extrovertido, e aí a gente tem que se questionar qual é a imagem do filho ideal que a gente espera. É aquele o brincalhão, que todo mundo gosta, que é carinhoso, que vai no colo de todo mundo, que beija, que é o querido, que é o simpático. E daqui a pouco o Gabi tem um perfil mais reservado, né? Porque se tu me dissesse assim, o Gabriel não interage com as pessoas que ele conhece. O Gabriel não consegue estar num ambiente com outras crianças, né? Eu ia ter um outro olhar, né? Mas a gente tem que pensar assim, onde ele se sente seguro, né? Como muitos adultos, isso não é só o Gabriel, né? Muitos adultos são mais reservados, do tipo, eu tenho que saber onde eu estou pisando para me sentir mais à vontade, né? Quantas pessoas dizem assim, sou tão travada, né? As pessoas às vezes me acham antipática, mas não é, depois que eu conheço eu consigo me soltar. São pessoas adultas. Né? Então, o que a gente tem que pensar? Que o Gabriel tem o tempo dele. Por exemplo, pensa ele no shopping, né? Num ambiente que daqui a pouco esse local de brinquedos era um lugar novo para ele, que ele ia experimentar, e daqui a pouco ele ia ter que se ver sozinha com uma estranha, num lugar novo, né? Então, daqui a pouco isso angustiou ele. Né? Então, vamos nos colocar no lugar dele também. Porque ele estava em processo de adaptação na escola. Né? Então, olha quanta coisa. Então, assim, dá para fazer essa leitura, sabe? Então, poxa, eu já estou me separando da mãe lá na escola. Agora eu chego aqui num lugar que eu não conheço ninguém, que não tem ninguém igual a mim, né? Porque não tinha nenhuma outra criança. Eu estava com ele, né? Eu fiquei junto, mas assim, não. Né? Então, pensa que é muita coisa ali para que angustiou ele, né, Aline? Então, o que eu penso assim? Sim, se essa dificuldade de socialização se agravar, mas o que tu me traz? Que isso vem evoluindo no tempo dele, né? Claro que, por exemplo, algumas coisas que podem ajudar. Eu sempre digo que não existe receita de bolo.
Cada criança é única, cada família é única, né? Então, isso eu vou falar, falei na live anterior, vou falar, né? Se isso é a coisa mais maravilhosa que existe, que nós somos únicos, né? Então, não existe receita de bolo, mas existem algumas coisas que podem auxiliar. Tu, quando tu convida tuas amigas para ir lá na tua casa, tu tá dando um modelo para o teu filho, né? De socialização, que tu sente prazer em estar com outras pessoas. O teu filho, até os 3 anos, eles não têm tanta necessidade de estarem brincando com outras crianças. Mas daqui a pouco ele pode começar a sentir, né? Até os 3 anos ele não tem tanta necessidade de estar com outras crianças mesmo. Então, assim, ó, daqui a pouco, uma outra mãe que tem uma criança da idade dele, sabe? Que tem interesse também em socializar. Não é forçar a brincadeira entre os dois, mas dividir um ambiente, entende? Convidar ela para tomar um chimarrão, né? Agora com a função da pandemia a gente tá meio assim, né? Mas bater um papo e se cada um quiser ficar brincando no seu canto, tudo bem. Mas daqui a pouco eles podem começar a interagir. Mas é melhor trazer para minha casa ou ir, porque eu tenho um vizinho que é praticamente da minha idade, alguns meses, e ele não aceita. A gente tentou até, né? Essa parte, convidou várias vezes, e assim, vamos na piscina. Mas assim, ele chorava comigo ali desesperado, às vezes se encontra no corredor, não. Mas qual é a diferença, Lili? Quando tu leva ele, tu tá levando para um outro ambiente que ele não se sente tão seguro. Quando tu traz essa criança para dentro da tua casa, ele tá no território dele. Tipo, então seria melhor levar. Aqui a coisa que funciona, e claro que isso vai numa evolução, isso não quer dizer que tem que ser sempre no ambiente dele. Sim. Né? Isso vai evoluir, porque daqui a pouco ele vai aceitar essa criança brincando lá e ele aqui. Daqui a pouco, um dia, se ele sentir necessidade, ele vai fazer uma troca numa brincadeira, e daqui a pouco ele se vincula com essa criança e se sente seguro para ir na casa dele. É um processo, né? Então, olha quanto a gente pula de processo quando a gente quer que ele vá lá, né? E a nossa ansiedade também, que nem tu disse, Claro. né? O filho que a gente achou, e não adianta, é um sentimento que às vezes as pessoas julgam, né? Mas e que, de novo eu digo, eu às vezes julgava também como professora, né? Não, o teu filho é único, tu não deve comparar. O que eu tô fazendo? Comparando meu filho. Né? Isso é uma comparação. Claro que sim. E a gente tem aquela imagem da criança que tem que ser fofa, agradável com todo mundo. Cara, eles não são obrigados a estarem de boa. Eles não estão obrigados a gostar de todo mundo, sabe? Por que eu tenho que dar oi? Por que eu tenho que dar beijo para as pessoas que eu nunca vi na vida? Nem sei quem é. Não, e eles perguntam isso. Né? Por que, mamãe? Então, assim, vamos respeitar o tempo das crianças, sabe? E daqui a pouco, Aline, quando tu fala isso, a gente tem pressa porque é uma característica, eu acho, das mães, quando percebe alguma coisa que incomoda, a gente querer resolver, né? Tipo assim, tu já olha isso como um problema. Sim. E se é um problema... Aí tu já vai lendo várias coisas, né? Isso pode ser aquilo. Né? Então, como eu leio como problema, o que eu quero fazer? Resolver esse problema. Não é isso? Eu agora, puxando o gancho, eu já passei. O Lucas sempre foi bem sociável, nunca tive problema de adaptação na escolinha, foi super tranquilo, mas ele é bem na dele, assim, ele é desses que observa, que vê o território para depois se soltar. Claro que se ele tá em casa, na casa da avó, enfim, ele é outra criança. Mas agora, pontualmente, ele tá numa fase que ele tá muito tímido. Então, assim, ele se agarra na perna da gente e não vai. Esse final de semana eu fui na casa da minha avó, a minha prima tem um filho que maior que ele, tinha uma outra criança, ele demorou, acho que, sei lá, umas 2 horas para conseguir se soltar, para conseguir ir lá brincar. Mamãe, eu tenho vergonha, ele já tá me sinalizando. O que eu faço para passar essa vergonha? Gente, não existe receita para passar vergonha, né? Quantas vezes a gente se sente envergonhada, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, ele tem vergonha de chegar lá, mas em algum momento, alguma coisa aconteceu que ele criou coragem e enfrentou a vergonha. Então, o desejo foi maior, né, do que a vergonha, porque a vergonha é um sentimento natural, né, gurias? É algo que todos nós sentimos. Vamos pensar em nós adultos, né? Quando a gente chega num ambiente que a gente não conhece ninguém, a gente não fala como a gente está conversando aqui,
né? Talvez se eu estivesse na frente de todas as pessoas que estão do outro lado, talvez eu não estivesse conversando da forma despojada que a gente está conversando aqui. Eu estou com pessoas aqui do meu lado que eu conheço, né? Que de alguma forma me dão esse suporte para eu estar falando dessa forma. Mas talvez se eu pudesse enxergar todas as carinhas que estão do outro lado, talvez não tivesse da mesma forma. Então, assim, ó, por que nós aceitamos que nós adultos às vezes nos sentimos assim e não permitimos que as crianças que não têm a maturidade que nós temos possam sentir? Né? Respeitar o tempo deles. Respeitar o tempo deles, né? Quando essas situações começam a trazer sofrimento, porque, por exemplo, se isso começa a gerar sofrimento, se isso começa por exemplo, a comprometer, não querer ir para a escola, sabe? Não aceitar os colegas na escola, não realizar as atividades, a prof tá brincando ou contando uma historinha, digamos, estou pensando uma hora do conto, uma coisa assim, e ele tá lá num canto, sozinho, distante de todo o grupo. Aí a gente tem que ficar mais atento, né? Agora, se a criança participa, né, da rotina da escola, né? Então vamos ficar, né, diminuir um pouquinho a ansiedade, né, e respeitar mais o tempo dessa criança. Com certeza. Aline, não sei se te ajudei. Sim, acalmou bastante, porque é isso, ver a evolução. Ele está evoluindo. E se a gente pensar quando tu trouxe para agora, pelo que tu tá me trazendo? Não, eu vejo hoje foi, né, porque eu também estava um pouco mais leve, talvez, hoje, né, fomos no otorrino, ele foi só no elevador, que, né, uma senhora elogiou ele, mas depois ficou sentado na cadeira, eu expliquei. O Gabi tem que antecipar tudo, né? Como se fosse, né? Mas ó, a gente ela vai olhar o teu ouvidinho, a tua boquinha, Foi muito, ele caminhava pelo consultório, até me surpreendeu, sabe? Até eu disse, a mãe tá feliz, tu tá de parabéns. É legal a doutora, é legal, você quer voltar? Ele tá na maneira, Então, assim, amanhã nós temos dentista, né? Que sempre é uma luta, mas eu sei que ali de novo, que a gente disse, né? A gente vai olhando a evolução deles, mas às vezes a nossa ansiedade, ou quando acontece a situação, né? Daí vem também, eu me lembro muito que tu me disseste, não tenha a reação que as pessoas esperam que tu tenha. Tenha a reação que tu acha que tu deve ter. Porque tu conhece o teu corpo. Ai, que bom que tu lembrou. E eu acho que até agora, tu falando da questão da vergonha, vem aquele julgamento. Ou às vezes, sabe por que o filho da minha prima tá e o meu tá aqui? Né? Por que o outro, ele abana, ele é simpático? O Gabi também é, com quem ele quer. Né? Ai, eu me encho de orgulho quando vocês... Olha, me arrepio, gente, quando se lembram, assim, de uma fala. Sim, é uma coisa que eu lembro. E que bom que pode te ajudar, né? E eu acho que é bem isso. Mas vocês pensem numa criança... Olha como foi importante esse momento de fala tua com ele. Sim. De poder explicar o que vai acontecer. Porque vocês pensem uma criança de 2 anos e meio ir para um lugar onde pessoas vão examinar de forma invasiva, né? Então, vão pôr um aparelho dentro do ouvido, Gente, isso, né? Não é amor. Tem que compartilhar com todo mundo que está assistindo aí, que sabe da minha angústia, que o Gabi não chorou. Isso aí. Mas isso porque tu teve esse comportamento assertivo de poder explicar o que ia acontecer para ele. E dias que eu tô explicando, né? Ontem a gente foi no dia e na dia da manhã ele vai na doutora e vai fazer isso. Amanhã ele vai. É uma coisa que não é uma conversa só. Porque eu vejo que em casa a gente sempre foi de explicar muito, de conversar muito. E com certeza faz toda a diferença. Também levo o Lucas desde do primeiro dentinho, então ele tinha 8 meses. No dentista, eu não tenho problema, ele caiu na escola, machucou o dente, ficou pretinho, então a gente tá naquela. Que tem que fazer raio-x para acompanhar, enfim. Nossa, super de boa. No otorrino também, mas sempre explicando para ele. Claro, agora, esse ano aqui... na vacina da gripe, que foi um pouquinho mais complicado. Porque o ano passado, como era 4 anos, então teve, assim, 3 vacinas juntas e ainda fez inflamou. Então, ficou o braço doído, deu febre. Então, ele ficou com aquilo. Mas depois que ele fez a vacina, eu sentei, expliquei, fiquei meia hora. A moça do posto já estava ansiosa. Vamos segurar. Não
não vamos segurar. Ele vai deixar, se ele vai, se for para segurar um pouquinho, que a gente não adianta, né? Ele não vai ser que nem nós, mas sou eu, não vai ser vocês. E eu disse pra ele, tu vai ver que quando passar, quando a tia fizer a injeção, tu vai me dizer que não doeu tanto quanto tu tava imaginando. E foi. Quando ela nem terminou de aplicar, ele já me olhou, nem doeu tanto. Ai, querido, porque já tinha feito toda essa E fala, assim, às né? vezes o que a gente é o corre-corre de todo dia, talvez, como eu disse, eu fui assertiva até, mas não é uma conversa só, né? E às vezes a gente acha que 2 aninhos não entendem, mas eles entendem. Então foi, né, uma preparação. E agora tu falando da vacina, eu lembro que eu tenho que ir com a minha mãe no dentista. E a dentista é toda atenciosa, às vezes a nossa ansiedade, a última vez, tá, então vamos pegar. Ela dizia, não, eu ia conversar mais um pouco, mas tudo bem. E a gente pegou ele à força. Né? Então, talvez amanhã vamos conduzir de uma maneira diferente. De uma maneira diferente, né? E ele já ficou com esse registro, tu entende? Sim, ele já foi outras 2 vezes, mas entende que não foi uma vontade da dentista. Eu, com a minha ansiedade, eu disse, tá, mas como ele não parava de chorar, eu disse, tá, vamos resolver. segurar, vamos... Olha, né? o teu perfil de resolver o problema, né, Aline? Então, eu tenho Então, que dar um passo pra acalma o coração, Aline. E o que a gente tem que lembrar é assim, gente, nós adultos não damos conta de tudo. Eu, pelo menos, não dou. Se alguém aí do outro lado der, parabéns, porque eu não conheço ninguém que dê conta de tudo. Imagina a gente querer que as crianças deem. Vamos permitir, né, gente, que às vezes eles não dão conta de tudo também, né? Então, não sei quanto tempo a gente tem, não quero 1 hora, gente, eu não quero tornar cansativo para vocês. Então, assim, ó, vamos fazer o sorteio, né, dos brindes que tem aqui. Eu sorteei o planner, não? Não. Esse. Tá, então, nós vamos fazer o sorteio. Eu já nem me lembro mais do que eu já perguntei. Para aí. Que idade tem o filho da Aline? E antes? Falou antes. E eu repeti. Vamos ver. Tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho, né? Bom, alguém da família vai ter que acertar, né? Pelo menos. Dindade. Ai, viu só? Valeu. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Gurias, alguma pergunta que vocês queiram fazer para levar? Nada. Nunes, como? Solete. Agora, então, nós vamos fazer. A Aline vai fazer uma pergunta para o pessoal que está em casa e depois a Vanessa vai fazer. Valendo bolinha anti-estresse. A bolinha, gente, é para apertar, não é para jogar na cabeça de ninguém, tá? Outro momento eu explico como é que a gente usa a bolinha para aliviar o estresse, tá? Então, uma pergunta, Aline. Vai, Senão criatividade. Vai. Não, vou fazer uma facilzinha, né? Como eu já falei 500 vezes aqui na live, qual é o nome do meu filho? Vamos ver quem é que vai acertar. Vamos ver. Já vai pensando, Aline. Vai. Acha uma pergunta. Viu a saia justa? Rosa Maria Parisotto. Isso aí, Lucas. Minha Cadê? tia. Tu já leva o brinde pra entregar. Já leva os 2 brindes. Tá. A Aline pensou em alguma coisa? Sim. Uma pergunta para ver quem prestou atenção. Isso. Né? Ó, prof. Não, o que eu falei. Prof. E professora. Com quem o Gabi ficou hoje à noite para poder estar aqui? Boa pergunta. Vamos ver. Falou. Falei. Mais uma vez. Sim. Eu sou eternamente grata. Essas pessoas. De novo a minha tia acertou. Então Os tá. avós. Tá bem. Acertou. bolinhas. Ganhou 2 bolinhas. Tá. Deixa eu ver se eu não esqueci. As malhas já foi.
o da Fernanda já foi, do Céu já foi, Chazinho já foi. Falei, não se esqueçam de ir lá no site, no Insta, no WhatsApp do Ateliê Natália Silvestrin, pegar uns bons descontos que todos vocês lá têm. É Live Fair para ganhar o desconto. Não esqueçam, vão lá, visitem a página Baby Afeto Explora Ver Criança, que é muito bacana, tem conteúdo muito legal, né? Vocês vão gostar, tenho certeza. Trocar também Ideias, sugestões, gurias, lá Fazer pergunta pra Fer. Isso, eu respondo pergunta lá no Explora. Lá, Isso aí. Pessoal, então assim, sigam as nossas páginas. Eu tenho canal no YouTube, gente, que é Fernanda Passos Lima. Vão lá, se inscrevam, né? Gurias, alguma coisa que vocês gostariam de ter falado que eu não perguntei ou que vocês não tiveram oportunidade de falar? Alguma coisa que vocês queiram dizer para o pessoal que está em casa? Acho que eu, falando um pouquinho mais da parte da Baby Afeto, então, nesse momento eu tô fazendo atendimentos na clínica Bambino, então é Bambino Pediatria Integrada, que é um novo espaço aqui de Farroupilha, que se juntaram alguns profissionais, então é do Dr. Léo e do Dr. Newton, e lá a gente tem todo um atendimento voltado para pediatria mesmo. Então, tô fazendo meus atendimentos lá e continuo fazendo a domicílio também. E online, se necessário, com certeza, né? Porque talvez alguém de fora possa querer, né, que tá assistindo. Também faço todos os serviços da Baby Afeto. Certamente. Eu então tenho a página do Explora, como a Fer já colocou, onde então ali além de produção de conteúdos, agora a gente está com um conteúdo muito bacana, que é a importância do movimento para a criança, como água para o peixe é um movimento para a criança. Verdade. A gente, né, como prof, a gente vê também aquela angústia dos pais e as crianças se alfabetizarem, sabendo que precisa de todo um contexto. Tantos pré-requisitos precisam. Movimento, então a gente vai dar dicas muito bacanas de como trabalhar, a gente já está dando, né? Então sigam lá a nossa página e quero então também agradecer a Fer por ter, né, como sempre, se tão os meus questionamentos, auxiliar a ter dado esse convite, excelente profissional. Obrigada. Continue trilhando esse teu caminho de sucesso. Quero agradecer também a minha rede de apoio, que é grande, que ela é fundamental, que aos pouquinhos eu vou me sentindo confortável em deixar assim com os dindos, com as amigas, que só me disse desde o ano passado, né? Tem que estar confortável. Então, aos meus pais, aos dindos, às amigas. Então, a minha gratidão a vocês que me ajudam nessa caminhada, como Gabi. Isso aí. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer vocês as duas de coração, né, por terem aceitado esse momento, né, de estarem aqui com a gente, né, agradecer o pessoal que está em casa, né, de dizer o quanto é bom saber que vocês estão aí do outro lado, que estão acompanhando o nosso trabalho, né, e dizer que se for o desejo deles, talvez a gente faça outras lives com essa temática, né, que a gente fez a primeira, teve pessoal pedindo para fazer a segunda, então, assim, gente, muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida que vá surgindo, ou pergunta lá no Explora, ou manda lá em particular, que a gente vai compartilhando. Então, gurias, por hoje agradeço e gratidão ao pessoal de casa. Um beijo grande, né? E a gente vai se falando e se vendo.